Olá, tudo bem? Eu sou Ioséias, sou professor, teólogo e estou aqui para compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus no segmento dos nossos estudos sobre as escolas interpretativas do Apocalipse. Hoje vamos estudar a escola idealista. Vamos juntos explorar esse assunto tão importante. No nosso primeiro estudo, vimos a linha interpretativa da escola preterista, uma escola que leva muito a sério o elemento histórico do texto do Apocalipse, né, afirmando que ele já se cumpriu plenamente. A escola que avaliaremos hoje, a escola idealista, ela já enxerga o texto do Apocalipse de outra maneira e faz uma interpretação dando ao Apocalipse não um caráter histórico, como de cumprimento literal em um determinado tempo e lugar dentro da história, mas como sim uma descrição pitoresca, uma descrição em linguagem apocalíptica das perseguições e das tribulações da igreja no decorrer de toda a era da igreja sobre a face da terra, até o arrebatamento dos santos de Deus no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para o idealista, o Apocalipse traz uma revelação das perseguições e das condições da igreja durante todo o tempo da sua existência. Eles entendem o Apocalipse dividido em seções e cada uma dessas seções revelam a mesma verdade, só que a partir de perspectivas diferentes. E nós então vamos avaliar como o idealista enxerga o Apocalipse, lê o Apocalipse e o interpreta, trazendo para a aplicação da igreja. No capítulo de número 1, o idealista entende, interpreta-o como sendo a apresentação do Senhor Jesus ao leitor, né? E também como sendo a chave interpretativa de todo o livro. O capítulo estaria dividido, então, em 3 seções. A primeira delas, versículos 1 a 3, a introdução. A partir do versículo 4 até o versículo 8, a saudação. E do versículo 9 até o versículo 20, a visão do Cristo exaltado. No versículo 1, o Apocalipse já começa declarando que o texto não é a teologia de João, o pensamento de João, mas uma revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, que é dada através de um anjo designado para tal revelação. O capítulo começa dizendo que a mensagem é urgente, porque as coisas devem acontecer em breve. Também este capítulo deixa claro, né, que a igreja experimentaria tudo aquilo que estava para ser revelado. Então, a visão idealista entende que o Apocalipse descreve a era da igreja na terra, né, todo o período da igreja na terra, desde a primeira até a segunda vinda do Senhor a essa terra. Então, esses primeiros 3 versículos demonstrariam de maneira muito clara, né, através dessa introdução, a natureza da revelação, que é divina, a urgência da revelação. A seguir, João, mantendo sua característica epistolar, ele faz uma saudação e endereça esse texto às 7 igrejas, igrejas que de fato existiam, igrejas históricas, né, igrejas que faziam parte daquele meio onde João estava antes de ir para Patmos, que era a região da Ásia Menor. João vivia em Éfeso, e Éfeso era a capital da Ásia Menor, então era muito provável que João conhecesse cada uma dessas igrejas. E ele então envia a carta destinada a essas 7 igrejas. Não por acaso o número 7 é dado a João e ele delibera enviar para essas igrejas. Porque 7, na simbologia bíblica,
tem a ver com a plenitude, com a completitude, com aquilo que é perfeitamente completo. Então, João estaria enviando a plenitude da igreja, a todos os santos, e não apenas aquelas 7 igrejas. Ele poderia enviar a 9, a 10, a 11, mas ele designou o número 7 porque a mentalidade, a cosmovisão judaica já interpretaria claramente que aquela seria uma mensagem universal para que todo o povo de Deus fosse edificado e exortado a partir daquela palavra. A partir então do versículo 9, nós temos a grande visão do Cristo exaltado. O apóstolo João agora ele vai revelar, ele vai mostrar, ele vai descrever o Cristo a quem ele vê nessa revelação. Esse é o foco central da primeira visão, não é, que João tem, o Cristo exaltado. É tão interessante que ele usa a linguagem simbólica de maneira bem clara. Ele diz é semelhante a, o tempo inteiro ele usa o termo da semelhança. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele está vendo o Cristo glorioso, né? E ele escreve então a partir daquilo que ele conhece, como as vestes, o rosto do Senhor, né? O seu pé de bronze, todas as demais visões que ele tem ali do Cristo, ele descreve a partir daquilo que ele conhece para tentar explicar o irreconhecível, o todo transcendente, o Cristo glorioso, que é tão glorioso que joga João por terra. E ele então é levantado para que possa começar a receber a revelação. Ele vê um Cristo que tem cabelo branco, semelhante ao ancião de dias, Daniel 7, e portanto indica sua sabedoria, né? Indica sua eternidade. Ele vê um Cristo que tem olhos como chama de fogo, que tem a ver com a sua onisciência, a capacidade de prescrutar e julgar todas as coisas. Ele vê um Cristo que tem uma espada que sai da sua boca, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso, que é mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes, capaz de dividir e de discernir pensamentos e intenções. Ele vê um Cristo que está vestido de forma sacerdotal, que tem um cinto de ouro que simboliza então toda a sua dignidade e sua honra, porque o cinto é a parte que cobre, né, toda a região das vísceras, onde era naquela época visto como a sede do Espírito. Então, o eixo, o lugar, a centralidade da verdade e da espiritualidade. Esse é o Cristo que ele vê, que é o sacerdote, que é coberto de verdade, que é cercado pela verdade com toda dignidade e glória, porque ele é a própria verdade. Ele vê um Cristo que tem pés de bronze, que não por acaso é o mesmo material daquele que foi usado no altar do sacrifício e, portanto, aponta para a caminhada vicária de Jesus em favor dos seus santos. Essa é a visão gloriosa que João tem do Senhor Jesus e a partir do qual ele passa a revelar à igreja o que o Senhor tem a dizer para ela. Terminado o capítulo 1, essa introdução que mostra a origem da revelação, que mostra para quem a revelação é direcionada, isto é, a igreja de Nosso Senhor, e que mostra a igreja quem é o Cristo glorioso, a quem João vê naquela revelação tão maravilhosa. Agora o Senhor passa a falar com a sua igreja. Ele é o Cristo que está no meio da igreja. No capítulo 1, dos versículos 9 a 20, João vê o Cristo com o pé de bronze. Ele vê o Cristo que caminha entre 7 candelabros, ou seja, 7 luminárias. Essas 7 luminárias representam a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a luminária de Deus na terra. E a luminária serve para quê? Obviamente, para que o ambiente onde ela se encontra fique iluminado e aquilo que está naquele ambiente seja visível. A igreja é a luminária de Deus na terra, e então o nosso trabalho na terra é o de trazer luz à humanidade e revelar o Cristo à humanidade.
A nossa luz deve fazer com que a humanidade enxergue Jesus. Esse é o trabalho da igreja e ele está no meio dela. A igreja que ilumina o ambiente do mundo revela o Cristo que está no meio dela. Esta é a tarefa da igreja. E esse Cristo que está no meio da igreja, ele está no meio dela porque ele é o seu Senhor. E ele tem na sua mão direita 7 estrelas que, a partir da perspectiva idealista e ao que tudo indica, apontam para os 7 líderes daquelas igrejas, os seus 7 pastores que estão na mão do Cristo. Ou seja, eles são sustentados pelo Senhor, mas eles também são tratados pelo Senhor. E, obviamente, a imagem das estrelas é muito significativa, porque uma pessoa madura não tenta atingir, por exemplo, estrelas com pedras. Não taca pedras em estrelas, porque sabe que não vai conseguir atingi-las. Assim também, um cristão maduro não ataca os seus líderes, não ataca os seus pastores, porque ele sabe que isso não vai atingi-los e não vai derrubá-los. Mas ele também entende que ele está na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. E um líder maduro também entende que se encontra nas mãos do Senhor. É o Senhor quem segura, é o Senhor quem sustenta a liderança da sua igreja. Mas também, se essa liderança prevarica, se essa liderança contraria a vontade de Deus, basta que o Senhor solte. E a soltura, o soltar com um dedinho, vai fazer com que essa estrela caia. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, igreja, eu estou no meio de vocês, eu tenho seus líderes na minha mão e eu cuido de vocês. E a partir então dos capítulos 2 e 3, Jesus vai mostrar para a igreja como de fato ele está no meio dela, revelando a cada uma das 7 igrejas suas características, tudo aquilo que ele sabe a respeito dela, coisa que talvez a própria igreja não soubesse ou não tivesse dado conta, ou muitos dentro da igreja não soubessem ou não tivessem dado conta. Então, nesse capítulo 3, o Cristo exaltado, o Cristo Senhor de todos nós, que conhece a sua igreja, ele conhece as alegrias das igrejas, ele revela à igreja as suas alegrias, as alegrias que ele tem com essas igrejas. Ele conhece também as tristezas, as tribulações, as provas que essas igrejas passam, e ele garante a sua presença junto com a igreja. Ele conhece cada força e cada fraqueza dessas igrejas, ele conhece suas virtudes e seus pecados, mas ele deixa claro para elas que ele é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que dá vitória à igreja, mesmo em meio a tantas perseguições, mesmo em meio à oposição, ele é o seu Cristo, e que ele espera dessa igreja, quando apontado algum pecado, um arrependimento sincero, um posicionamento. Então, o Senhor aponta, e apenas 2 igrejas não recebem críticas e chamado ao arrependimento. Uma igreja só recebe crítica e chamado ao arrependimento, e outras 4 igrejas recebem críticas e elogios, diante do Senhor, e são chamadas ao arrependimento quando apontadas as suas falhas e as suas críticas. E ali então o Cristo que está no meio da igreja revela para a sua igreja que ele a conhece e que ele está aguardando dela um posicionamento diante daquilo que ele está revelando. É interessante observar que, a partir da perspectiva idealista, essa mensagem do Cristo é para toda a igreja. Então, em alguns momentos da história, nós estaremos vivendo como igreja uma das 7 realidades descritas ali. A igreja pode estar vivendo a realidade de Laodiceia, uma igreja que é rica, que se mantém, que tal, e que é tão autossuficiente que não vê mais necessidade do Cristo. Então essa igreja já não ora mais, essa igreja já não mais tem ou revela a dependência do Senhor, ela confia no seu poder aquisitivo, no seu poder financeiro, na sua influência social ou o que quer que seja. Talvez hajam igrejas que sejam como Éfeso, e eu creio que há mesmo, igrejas que são ortodoxas, que são doutrinariamente perfeitas, que mantêm uma postura e uma atitude doutrinária excelente, que ensinam a verdade, que estão cada dia mais firmadas nessa necessidade e nesse compromisso do ensino da verdade, mas que perdeu o primeiro amor, ou seja, a simplicidade, a entrega, o cuidado e aquelas características que marcam a igreja. Tudo é muito feito a partir da rigidez da lei.
a partir da rigidez da doutrina, mas a simplicidade, a generosidade do amor se mostram ausentes dessa igreja. Há igrejas sim? Eu creio que haja. Há igrejas como Filadélfia? Sim, igrejas que talvez sejam politicamente fracas, socialmente pouco reconhecidas, mas que são fiéis. Igrejas que estejam vivendo perseguição, que estejam passando por aflição, igrejas que estejam passando por realidades difíceis, mas que são fiéis e a quem o Senhor tem dado portas abertas e pessoas têm sido alcançadas através da vida dessas igrejas. Ou seja, a realidade daquelas 7 igrejas é a realidade da Igreja de Jesus hoje, nos diversos lugares em que ela se encontra espalhada pelo mundo. Essa é a revelação do Senhor para a sua igreja nos capítulos 2 e 3. Na sequência, nós temos então a revelação do Cristo no trono, capítulos 4 e 5. Nos capítulos 4, a partir do versículo 1 até o capítulo 5, no versículo de número 14, esses 2 capítulos, a igreja então passa a receber a descrição do céu, do trono de Deus no céu. Essa é a descrição desses 2 capítulos. E eles servem como uma introdução a tudo que será revelado então a partir do capítulo 6 até o capítulo 18, que é um período de grandes dificuldades e de dores para a igreja, de aflições, mas sempre com a guarda do Senhor e o cuidado do Senhor. Bom, desta forma, os capítulos 4 e 5 descrevem que a igreja do Senhor, a Santa Igreja, descrita nos capítulos 2 e 3, que leva o Evangelho a todo o mundo, essa igreja não está desamparada, mas também não está livre de tribulações, como a visão dos selos, que nós estaremos descortinando a partir do capítulo 6, mas já nesse capítulo, nessa visão dos capítulos 4 e 5, ela é citada, deixa bem claro que tribulações, que dificuldades, que aflições viriam. A igreja não está livre de tribulações, porém ela precisa ter certeza da soberania de Deus, do controle de Deus sobre toda a história. Então não importa o que nós como igreja passamos neste mundo, a nossa convicção da soberania de Deus é o que nos conduz na nossa caminhada em dias de aflição. E por que então esses capítulos são tão importantes para preparar a igreja para a aflição? Porque João tem a visão do trono de Deus. No livro do Apocalipse, o termo trono aparece 46 vezes. Das 46 vezes, 19 vezes é nesta visão dos capítulos 4 e 5. 19 vezes. E das 19 vezes, 17 vezes, o texto, ou seja, o termo trono, está se referindo ao trono de Deus no céu, o trono do Todo-Poderoso. É uma ênfase de que o governo pertence a Deus. Não importa o que esteja acontecendo na história, no âmbito da história. O fato é que Deus está no governo e nada do que está acontecendo fora do programa dele. Deus, que governa a história, controla todas as coisas, continua neste governo e está cumprindo o seu programa, o seu propósito e tudo, ainda que nos momentos de tribulação e aflição nós não consigamos entender ou perceber isso claramente, redundará para o nosso bem e para a glória de Deus Pai. É muito maravilhoso entender isso. O Senhor está no trono, João não consegue descrevê-lo, então João usa as figuras do jaspe e do sardônio como pedras preciosas que são lindas, e que refletem a majestade de Deus. Outra coisa que os capítulos 4 e 5 descrevem é o ambiente de adoração. A adoração predomina nestes capítulos. A adoração é a ênfase, é uma das ênfases destes 2 capítulos do Apocalipse. Em todo o tempo nós vemos os 4 seres viventes que representam toda a criação, Cada um deles tem uma face de homem, face de águia, face de boi, face de leão, cada um deles tem uma face e eles representam toda a criação. Nós também temos os 24 anciãos adorando o Deus eterno em todo o tempo, e os 24 anciãos, basta a gente entender, a partir dessa perspectiva idealista, 24 é o múltiplo de 12, e 12 é o número do reino. Então aponta para os 12 patriarcas das nações de Israel, as 12 tribos, assim bem como para os 12 apóstolos,
os dois grandes fundamentos do povo de Deus, Israel e a igreja, que a partir da perspectiva idealista são a mesma coisa. É a igreja veterotestamentária e a igreja neotestamentária, por assim dizer, né? O idealista, ele não distingue Israel da igreja. Ele entende que só há um povo de Deus e não dois. Então, Israel e igreja são um só povo. Então, Israel é a igreja de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Tanto no Israel histórico quanto na igreja histórica, sempre houveram infiéis, sempre houveram prevaricadores, mas também sempre houve o remanescente fiel, aqueles que perseveram até o fim. E esta é a ênfase dele para os irmãos, mostrando que esses fiéis, representados pelos 24 anciãos, que são ali na visão de João, então, uma representação de todos os santos de todas as eras, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, vivos ou mortos, eles representam todos os santos que estão em adoração a Deus em todo o tempo. Então veja, os 4 seres viventes que representam toda a natureza adoram ao Senhor, os 24 anciãos adoram ao Senhor, e os anjos que estão naquele entorno adoram o Senhor. O ambiente da adoração predomina. O Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono e o seu Filho que está junto dele, à sua direita, é o grande governador de toda a criação. Cristo, o Cordeiro Leão, aquele que se sacrificou pela igreja e que guerreia por ela. Então, o Cordeiro Leão são as duas visões que João tem, né? Quando fala, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele olha, ele vê um cordeiro. Esse Senhor é quem reina e nada foge ao seu reinado, ao seu governo. Essas são as duas grandes ênfases são as 3 grandes ênfases dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. O trono, e o Senhor está no trono, e o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. A adoração, toda a criação, todos os santos e todos os anjos o adoram, e o governo de Cristo, o Senhor de toda a história. Então, isto tem o propósito de preparar a igreja para os grandes momentos que antecederão a gloriosa volta de Jesus e que trarão para a igreja também uma provação da sua fé, assim bem como sofrimento, dor e perseguição. Mas, em tudo isso, a igreja será refinada em sua fé e o nome de Jesus será glorificado através da vida dos santos. Aí, então, sim, começa-se a revelação daquilo que o Senhor vai realizar na história através do seu propósito para o bem da sua igreja, para o cumprimento da obra da redenção e para o juízo dele sobre os impenitentes. O capítulo 5 termina com João vendo o Cordeiro tomando da mão daquele que está sentado no trono o livro com os seus 7 selos. O Cordeiro é o único que é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. E ele assim o faz, e logo no início do capítulo 6, João começa a descrever a abertura de cada um destes selos. Vale ressaltar que a visão dos selos nos leva a uma perspectiva diferente da que está sendo apresentada até agora. Nós passamos daquela visão gloriosa do universo centrado ao redor do trono de Deus, porque o trono de Deus que é o centro do universo, para um mundo cheio de dificuldades. Agora a visão de João se volta para o que está acontecendo na terra. Ele deixa de descrever o trono de Deus e passa a falar daquilo que está acontecendo na terra à medida que o Cordeiro vai abrindo cada um dos selos. Bom, os primeiros 4 selos estão diretamente ligados uns aos outros. O primeiro selo mostra um cavalo branco e aquele que está assentado no cavalo traz um arco na sua mão, uma coroa na sua cabeça e ele saiu vitorioso para vencer. Muitos outros intérpretes interpretam esse cavalo como sendo um símbolo do anticristo ou um símbolo da falsa paz. Para o idealista, este cavalo, com o seu cavaleiro, representam Jesus Cristo, que veio vitorioso para vencer, fazendo então uma conexão com Apocalipse 5, versículo 5, onde fica bem claro, bem evidente
essa descrição do Cristo vencedor. Então entenda, o cavalo branco, na perspectiva idealista, representa o Cristo. E esse mundo cheio de dificuldades é descrito logo a seguir. Então, o primeiro selo descreve o seguinte: olha, virão sim dificuldades, virão aflições, mas o Cristo vitorioso é quem está à frente de todas as coisas. Então vem o cavalo vermelho, logo depois o cavalo preto e por fim o cavalo amarelo. Cada um deles representam coisas bastante dificultosas, bastante ruins, que é a guerra, a carestia, né, a elevação do preço das coisas e a morte. Todos eles seguem-se à abertura do primeiro selo. O segundo selo, o cavalo vermelho. O terceiro selo, o cavalo preto. O quarto selo, o cavalo amarelo. Então, essas aberturas desses selos falam-nos da luta na Terra, da nossa luta aqui na Terra, como já é esperado, né? Como nós sabemos que é comum. Infelizmente, é comum. Não é normal, não é o que pertence ao propósito de Deus, mas é comum. Guerras, rumores de guerras, pestes, fome, morte, tanta coisa terrível acontecendo. Então, sempre que a igreja for fiel ao seu chamado, né, como luz do mundo, a tribulação vai se seguir, porque a perseguição do inimigo contra a igreja vai se acirrar e o Deus Todo-Poderoso também agirá. É importante entendermos isso. A partir disso, a igreja está dentro de um mundo que sofre com as dificuldades da guerra, que sofre com as dificuldades da doença, da morte, da fome, né? Que sofre com diversas dificuldades. E a igreja também sofre ataques diretos do mundo e das aflições que são comuns, irmãos, são comuns a uma era contaminada pelo pecado. E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Vivemos uma era afetada pelo pecado. E nós, embora lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ainda somos pecadores. Né? Nós somos pecadores arrependidos. Nós somos livres da condenação do pecado, livres do poder do pecado, mas ainda não livres da presença do pecado. O pecado ainda está impregnado na nossa natureza e por isso nós também estamos sujeitos a esses acontecimentos. Bom, estes selos, na perspectiva idealista, não seguem uma ordem cronológica, né? O texto do Apocalipse 6:1 até o Apocalipse 8:1, que vai descrever todo esse cenário, ele trata da história toda a partir dessa visão, ou seja, desde o início da caminhada do povo de Deus até o juízo final, estariam descritos no capítulo 6:1 até o capítulo 8:1. Então, os selos falam das grandes forças que sempre agiram na história, o segundo, terceiro e quarto selo, guerra, fome e morte. Isso é um fenômeno histórico permanente. Eles falam das calamidades que vêm sobre o povo de Deus, né? O Deus que está no trono e que governa, ele permite que o seu povo enfrente essas calamidades, enfrente lutas e tal. É importante também entendermos isso, e é por isso que a visão anterior do Senhor no trono é dada a João, para que a igreja entenda que mesmo em meio a aflições e calamidades, Deus continua no controle. Primeiro selo, na perspectiva idealista, o cavalo branco com o seu cavaleiro representa Jesus. Muitas pessoas questionam porque a ênfase ali não está no cavaleiro, mas no cavalo e na sua cor. Mas a perspectiva idealista interpreta desta maneira. O segundo selo é a guerra, o terceiro selo a fome e o quarto selo a morte, como já disse. Eles representam então esses três últimos selos, né, o segundo, o terceiro e o quarto, a desintegração da civilização humana com uma rejeição ao Cordeiro. O Cordeiro veio vitorioso para vencer. Mas a humanidade que rejeita o Cordeiro, ela se desintegra contra si mesma, ela se implode, né? A humanidade se implode porque ela se revolta e eles lutam contra si mesmos simplesmente porque o ideal de receber o Cordeiro, de viver o amor e a unidade, tudo são rejeitados. E aí vem as consequências, guerra, fome, morte, e que também servem como instrumentos do governo moral de Deus, né? Instrumentos de juízo do governo moral de Deus. É o resultado natural, infelizmente,
da rejeição dos princípios de Deus e do seu Cordeiro, do seu Filho Jesus. Logo na sequência, abre-se o quinto selo, e o quinto selo vai falar da perseguição dos crentes, dos mártires que morreram pela fé e que morrem e que morrerão pela fé. E eles clamam debaixo do trono e eles falam, Senhor, até quando esse negócio aí vai acontecer? Né? E o Senhor deixa claro que há um número de fiéis que ainda serão martirizados. E quando esse número se completar, então o Senhor trará o seu juízo sobre a terra, o Senhor virá e resgatará os seus, né, no arrebatamento, tudo, e ele trará juízo sobre a terra. E aí vem o sexto selo. O sexto selo é uma representação do dia do julgamento, a partir da perspectiva idealista. A grande catástrofe do fim desta era é quando os homens estarão diante de Deus para serem julgados. Então, na perspectiva idealista, o sexto selo representa o juízo final. O dia do juízo final, o dia em que a humanidade estará diante do trono de Deus. João, não por acaso, né, ele faz isso mais para frente, nós veremos em outros textos, ele dá uma parada agora nas aberturas do selo e ele abre um espaço para falar sobre um outro assunto entre o sexto e o sétimo selo, que são os 144 mil. Os 144 mil, eles representam, a partir da perspectiva idealista, a igreja do Senhor em todos os tempos, a igreja universal de Jesus Cristo. Né? Então, essa igreja que pertence ao Senhor, ela está segura no Senhor, no meio de todo esse julgamento que é provocado pelos quatro ventos que estão retidos e que ainda serão soltos. Ou seja, primeiro o Senhor vai selar os seus eleitos e tal, e logo depois ele trará esse juízo sobre a terra. Então a igreja estará guardada desse juízo de Deus. Bom, então essa visão que João tem no capítulo 7 fala da situação dos santos em todos os períodos da história. Capítulo 6, 7 e 8, versículo 1. Em todos os períodos da história. A descrição de desastres naturais é uma maneira bem vívida, bem assim, né, imaginativa, de dizer que mesmo a natureza, as forças da natureza, não vão manter aqueles que se rebelam contra o Senhor, que rejeitam a redenção do Cristo de Deus. É uma maneira de João descrever este fato. Então, os capítulos 6, 7 e 8 são o início dos selos de Deus, em que o Cordeiro vai romper os selos para que então a história da redenção possa ser revelada a João e ela possa começar ali a se desenrolar, né, a partir das aberturas dos selos. Então, voltando e recapitulando rapidamente os primeiros selos. Jesus Cristo, que vem vitorioso para vencer. Como resultado da rejeição de Jesus, os resultados são os selos que se seguem. O segundo selo, guerra. O terceiro selo, a carestia. O quarto selo, a morte. Também como resultado da rejeição de Cristo, o quinto selo, a morte dos santos pela perseguição daqueles que rejeitam o Messias, que trará grande dor à humanidade. E o sexto selo, trazendo então uma figura vívida, bem impressionante do juízo final diante de Deus. Aí vem a visão dos 144 mil, ou seja, a igreja do Senhor, que está guardada pelo Senhor, antes que ele traga o seu juízo sobre toda a terra, que é a abertura do sétimo selo, que vê os anjos contendo os quatro ventos. E aí nós entramos, né, na sequência da visão de João, a partir do capítulo 1, versículo 2, na visão que João tem das trombetas do nosso Deus, sendo descortinadas a partir desse versículo 2 do capítulo 8. A descrição que o capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 19, vai nos trazer é da abertura do sétimo selo. Esta abertura do sétimo selo traz a João a visão dos próximos juízos de Deus sobre a humanidade, que é a visão das 7 trombetas, dos 7 anjos segurando 7 trombetas. Então ali começa o descortinar de Deus para João e para a igreja que recebe essa mensagem,
sobre o seu castigo para os perseguidores da igreja. Como isso acontece? Primeiro começa com um silêncio no céu de quase meia hora, o que representa que há uma expectativa, né? Quando a gente tem uma expectativa muito grande acerca de alguma coisa, há um silêncio, fica ali naquela esperança, naquela expectativa de que algo aconteça. E é exatamente o que João descreve a partir disso. A presença de trombetas, né, o fato de ele ver trombetas é significativo, porque em todo o Antigo Testamento a trombeta foi usada pelo povo de Deus, né, para representar a intervenção de Deus no mundo. Então é um símbolo comum para a mentalidade judaico-cristã, sobretudo dos dias de João, né, e para o contexto em que João está escrevendo. Então, as orações dos santos, que são descritas logo ali no início do capítulo 8, refletem que o destino do povo escolhido é a preocupação essencial de tudo aquilo que está para acontecer. O que está para acontecer tem como propósito, sobretudo, cumprir o destino do povo de Deus. Também tem uma conexão com a visão dos selos, né? Estão ligadas à visão dos selos. Deus ouviu as orações dos santos perseguidos e aí ele responde trazendo castigo sobre os ímpios. É muito importante que, na perspectiva idealista, nós resistamos à tentação de associar cada trombeta também com uma data particular na história, porque vale ressaltar, como eu já disse antes, que os idealistas não linkam o Apocalipse a um evento histórico específico, mas aos desdobramentos da história, né, que se repetem ciclicamente: perseguição, guerra, fome, tal, e o juízo de Deus sobre a humanidade também, como numa luta constante do bem contra o mal até o dia de Cristo Jesus, em que esta vitória do bem será plena e absoluta. As trombetas vão indicar então o quê? Uma série de acontecimentos, né, ou calamidades que vêm sobre toda a humanidade, que acontecerão em diversos momentos na história, né, e ao longo de todo o tempo da existência da igreja na Terra. Enquanto a igreja existir na Terra, essas coisas vão acontecer de acordo com a perspectiva idealista. Por exemplo, aqui cabem várias observações referentes às trombetas do Senhor sobre a Terra. Bom, quando nós começamos a falar sobre elas, né, que é a abertura dos 7 selos e o início do toque de cada uma das trombetas, vale a pena prestar atenção em cada um desses detalhes. Bom, o julgamento não é final, essa é a primeira verdade que a gente encontra na revelação das trombetas. Veja que apenas 1/3 da terra é quem vai sofrer com os julgamentos que as trombetas anunciarão. Isso quer dizer que o Senhor, ele está ainda agindo com misericórdia e dando à maior parte da humanidade uma oportunidade de arrependimento. Porém, vale também guardar, né, em mente sempre que, a despeito de ser algo que afeta 1/3, é 1/3 de todo o universo, né? Então não há onde se esconder do juízo de Deus, não há segurança para os perversos em nenhum lugar. O juízo de Deus os alcançará onde quer que estiverem. E esses juízos de Deus se assemelham bastante às 10 pragas do Egito, quando a gente vai comparar. No entanto, eles são bem mais terríveis e bem mais intensos, e a gente observa isso na leitura do texto. Quando nós chegamos até aqui no versículo de número 7, né, observando o versículo 7, vai começar a falar, né, do toque, dos primeiros 4 toques, eles vão representar desastres físicos sobre a terra. Então, um pequeno intervalo anuncia que esses primeiros 4 toques trouxeram todos esses desastres que afetam a humanidade, né, que afetam os homens, e vai sendo descrito até a 4ª trombeta, e cada um deles fere a terra, fere o sol, fere a lua, fere os mares, e assim as trombetas vão, né, trazendo o juízo de Deus. Então, nesses 4 primeiros toques, tem ali um juízo de Deus sobre a natureza. Desastres físicos é que são declarados. Aí, entre a 4ª trombeta e a 5ª, tem um pequeno intervalo em que João tem a visão de uma águia que anuncia que os 3 próximos juízos serão muito piores que os 4 que os antecederam.
e ele já começa a descrever, né, a partir então desse pequeno hiato em que ele fala dessa águia, o quinto e o sexto juízos, que falam de terrores demoníacos que virão sobre os homens. Essa é a perspectiva idealista, né? Aquela descrição dos gafanhotos tal, são demônios que saem do abismo, que tem o seu líder, né? E esses terrores demoníacos trazem desespero e horror aos homens separados de Deus. Eles vão afligir a humanidade. Veja que a palavra de Deus é que eles podem ferir os homens, nada da natureza, nenhuma erva, nada disso, apenas os homens são feridos por esses gafanhotos, o que contraria, né, a natureza essencial dos gafanhotos, que são herbívoros, né? Pode ser que entre um ou outro tipo de gafanhoto haja gafanhotos carnívoros, mas na sua essência os gafanhotos são herbívoros. E esses gafanhotos, na perspectiva dos idealistas, são demônios liderados por Satã, chamado aqui de Abaddon e Apolion. As duas palavras, né, hebraico e grego, significam destruidor, e essa é a ação dele, é uma ação de destruição sobre a humanidade, e essa destruição é interior. Você vê que os homens eles estão tão agoniados, afetados em seu ser, porque esses demônios afetam o seu ser, né, atacam a humanidade, que eles desejam a morte, mas não conseguem encontrá-la. Não é-lhes dado a oportunidade de encontrar a morte, porque eles vão sofrer o juízo de Deus de fato. E logo na sequência de tudo isso, agora se levanta uma enorme guerra de proporções catastróficas. E essa guerra, que é descrita no capítulo 9, versículos 15 ao 19, descreve um enorme exército, um exército de milhões de homens, que destrói 1/3 da humanidade, traz uma grande destruição sobre a humanidade, e 1/3 da humanidade é destruída e morta. Ou seja, o Senhor está anunciando que ele vai julgar os perseguidores da igreja com desastres em todas as esferas da vida. Desastres naturais, desastres que afetam o homem no seu físico, desastres que afetam o homem no seu emocional e também na sua questão espiritual. O juízo de Deus é pleno, ele atinge o ser em sua plenitude. Na sequência dessa descrição, João fala da oração dos santos, e a oração dos santos aqui, veja que ela é ouvida e ela é respondida pelo Senhor, né? E em meio a todo esse juízo de resposta de Deus também à oração dos santos, a humanidade, mesmo vendo tudo isso acontecer, e ao invés de interpretar isso e receber isso como um alerta de Deus, não, ela não se arrepende, ao contrário, ela blasfema contra Deus. E essa disposição avessa do coração humano contra o próprio Deus faz com que o derramar das taças da ira de Deus venham sobre a humanidade, que é a última sentença de Deus sobre a humanidade. Veio as trombetas, agora estamos vieram os selos, agora estamos nas trombetas, e logo na sequência virão o derramar das taças da ira de Deus. Quando nós entramos então no capítulo 10 do Apocalipse, João tem uma visão de um anjo forte que desce do céu, ele toca, né, a terra e o sol, a terra e o mar, perdão, e esse anjo ele tem muito a ver com Jesus, ele é descrito como Jesus é escrito no capítulo 1, né? Na cabeça tem um arco celeste, o rosto era como o sol, os pés como colunas de fogo e tal, tem na mão um livro aberto e põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E ele clama com uma grande voz, bramando como brama o leão, né? E clamando, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então esse anjo é identificado com Cristo nosso Senhor. E é uma visão que João tem aqui, muito semelhante a de Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, quando Ezequiel também vê o Senhor com um livrinho na mão, e o Senhor dá a ele esse livro e manda que ele coma. A mesma coisa acontece com João. E quando ele come, ele diz que ele é doce nos lábios, mas ele é amargo no estômago, no seu interior, nas suas entranhas. Então esse livro representa o Evangelho, que sim, a sua anunciação é doce, mas os seus resultados podem ser amargos e são amargos para a nossa humanidade, porque seguir o Evangelho significa matar o eu, né? O eu morre para que um novo eu, que é renascido em Cristo, possa viver esse Evangelho. E matar o eu é algo
amargo, é lutar contra a nossa natureza humana. Além do que também, né, o anúncio desse juízo de Deus sobre os ímpios e da entrega da herança dos justos é feita aqui, mas com os justos entendendo que a sua vida não está livre de momentos amargos, e é o que o capítulo 11 passa a descrever logo na sequência. Por isso o livro tem esse duplo gosto, ele é doce nos lábios, ele é amargo no ventre. Os justos não estão isentos de experiências amargas, né, e de passar por situações de adversidade. O capítulo 11 vai descrever isso, as experiências amargas de quem segue o Evangelho. Vai falar das duas testemunhas, que na interpretação idealista representam o povo de Deus. E quem são as duas testemunhas? O povo da antiga aliança, o povo da nova aliança, a partir dessa perspectiva. E essas duas testemunhas são perseguidas, elas sofrem, né? Outros também vão dizer que essas duas testemunhas são o Evangelho e a ação do Espírito, e haverá talvez alguma divergência ou alguma diferença entre uma ou outra, e sempre há, né, em relação a essa testemunha, uma vez que a Bíblia não descreve claramente quem são elas, então a interpretação leva as pessoas a cogitarem diversas possibilidades. Bom, logo depois da visão das duas testemunhas, em que elas sofrem perseguição por parte do anticristo e são feridas de morte, ficam ali expostas à vergonha por 3 dias e meio, logo depois elas são ressuscitadas e levadas ao céu pelo Senhor, representam um sofrimento do povo de Deus, que não está livre dessas experiências amargas. E João tem na sequência a visão do santuário sendo medido como um símbolo da verdadeira igreja, né? O santuário representa o símbolo dos verdadeiros adoradores. E o fato de ele ser medido representa também proteção. Ele está sendo medido para que aquela região que foi medida não seja afetada pelo juízo que Deus trará sobre a humanidade agora. Então João recebe essa ordem de medir o santuário e logo depois disso o 7º anjo toca a sua 7ª trombeta e com o toque dessa 7ª trombeta o céu é aberto. E aí se tem uma visão clara do céu, todos veem o céu, a arca de Deus está lá, né? Nada mais é ocultado. Por que isso aparece aqui no capítulo 11, nessa descrição? Porque está sendo tudo revelado. O mundo, muitas vezes, aos olhos até mesmo de nós cristãos, parece ser do diabo, parece que o diabo tem um governo tão profundo, tão intenso, tão soberano sobre o mundo, né? Às vezes há essa sensação que aflige muitas pessoas. Então o Senhor está mostrando que não, que o Senhor Deus é o soberano, que o Senhor Deus é o Senhor de todas as coisas. Então o céu é aberto para que o mundo veja que não importa quantas aflições e quantas tragédias estejam acontecendo, o Senhor Deus é soberano e a sua soberania, a sua supremacia sobre todas as coisas vai ser revelada no dia do juízo. Ele permite que muitas coisas aconteçam em função da nossa própria pecaminosidade, inclusive da igreja de Deus, porque o juízo começa pela igreja, né? Ele permite que isso aconteça, tragédias e tal, por causa até mesmo da nossa própria pecaminosidade. Mas naquele grande dia, no dia do juízo, ele vai deixar claro que o poder é dele, que a glória é dele, que aqueles que sempre foram fiéis a ele serão recompensados, pela sua fidelidade. E o Senhor vai derrubar completamente toda e qualquer oposição que se levante contra ele e contra o seu povo. Em essência, né, em síntese, o propósito desse vídeo é trazer uma síntese de cada uma das visões. Esses são os desdobramentos da visão idealista até o capítulo 11. No próximo vídeo nós vamos avaliar o capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo 22 do Apocalipse, a partir da perspectiva idealista. Continue estudando, vai lendo a palavra de Deus, vai estudando aí, né, e buscando conhecer essas visões a partir desses nossos vídeos. Pode pesquisar outros estudiosos, outros queridos irmãos e irmãs aí, que vai ser muito bom, eu tenho certeza vai contribuir para o seu crescimento, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, que a graça e a paz de Jesus permaneça cada dia mais sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica com Deus.